mais uma vez, boa tarde a todos, Boa tarde. encarnados e desencarnados. Essa tarde maravilhosa de sol. A gente foi agraciado pelo primeiro milagre de hoje, foi abrir os olhos. Abrir os olhos nessa caminhada, a qual a misericórdia de Deus sempre está presente em nossas vidas. Então, sermos gratos a Deus por tudo que nos dá nessa existência, como todas as outras que passaram e as que virão. Então, o Espiritismo é uma doutrina que crê na reencarnação, as vivências do Espírito na matéria. Somos viajantes do tempo. E ao Mestre Jesus, nosso modelo de pessoa e guia pelos seus exemplos, nos trouxe as leis de Deus para nos regulamentarmos a caminhar na Terra. A segunda revelação veio por Ele, e Ele está entre de nós até hoje em espírito, pelos seus ensinamentos e pelos exemplos. A realidade dessa casa, quem já se afinizando já há alguns anos, né? Desde outras moradas antes dessa casa, seus trabalhadores, então nem se fala. Então só tenho a agradecer essa oportunidade nessa tarde aí. Podemos conversarmos como saímos da mesa meio-dia do almoço, do alimento material, agora está postado nessa mesa o alimento espiritual. Porque no espírita é dos espíritos, é o reconhecimento que temos um ser muito maior que habita essa matéria, com os objetivos muito maiores. Então, nessa tarde, possamos alimentarmos, sairmos daqui satisfeitos, tá? Mais aliviados, mais regozjados, porque esse é o objetivo dessa terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, para nos explicarmos o que Ele disse há 2025 anos atrás e muito mais agora, conforme a nossa evolução espiritual. Somos seres mais evoluídos, mais maleáveis, temos condições de entendermos os ensinamentos do Mestre. Podemos ser pessoas melhores, na caminhada melhores, entendermos melhor os testes que vêm, que vão. E assim vamos indo caminhando na existência. Então, na tarde de hoje, dentro do capítulo proposto, eu vou iniciar pelo primeiro item, né? Iniciando entre as bem-aventuranças e o sermão da montanha, trazido pelo nosso Mestre Jesus. Está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então vamos ver pelo menos aqui o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 40. Fazei aos homens tudo quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas já ratificando a todos nós. Então hoje a gente temos uma noção já do que Jesus queria nos dizer, né? Porque um mandamento é semelhante ao outro. A chegar a Deus temos que nos amar e amar nosso semelhante. Conter o egoísmo e o orgulho dentro de nós. Essa chaga que nos abraça muito mais que deveria abraçar. É uma luta constante dentro de nós. Como nós viemos para viver em sociedade, não viemos para viver sós, não somos seres únicos, precisamos de uns aos outros para assim evoluirmos, conforme a necessidade. E dentro do âmbito familiar, onde está o primeiro ministério dos acertos de contas, entre esposa, filhos em geral. Vivemos há muitas encarnações tentando nos entendermos. Muitas vezes temos um projeto, porque não há equívoco
antes de virmos esse plano terreno, lá na espiritualidade, tem um projeto alinhado para cada um de nós, certinho, sem erro, mas em tal tempo, em tal família, em tal social, para poder se entendermos, vencer muitos embates de outras encarnações. E saímos de lá cheio de planos, cheio de vontade de dar certo. Preciso aproveitar essa oportunidade. É uma oportunidade muito preciosa. O pessoal dentro do materialismo tem a mania de dizer que eu não pedi para nascer os filhos. Quando começa a gente dar uma prensa neles, eles dizem, eu não pedi para nascer, querido, tu não pediu, tu implorou. Tu implorou para nascer. Então não venha, nem diz um amigo meu, descarta que incendia no porão. Então há todas essas demandas dentro da família, que aí a gente vai, que forma vamos educar pessoas, educar seres humanos, educar seres que têm o potencial de anjos. Como a gente vai administrar esse momento, nós com nós mesmos, nossas deficiências, nossas limitações, interagir com aqueles que estão no compromisso junto com nós, na nossa vivência. De forma a gente vai fazer o nós, não o eu. Eu quero, eu mando, eu quero, eu acho assim. Então o eu, nós traduzimos para o nós, no plural, né? Nós precisamos um dos outros, nós precisamos entendermos, nós precisamos amarmos o nós. De que forma a gente vai administrar esse momento, que é uma luta muito árdua, porque se vigiarmos sempre diariamente, orar e vigiarmos, é um desafio. É um desafio nesses seres imperfeitos que ainda somos. Por mais que ainda temos um lapso de conhecimento, mas e conter toda uma existência, de várias existências, de tantos erros, equívocos, como seres que ainda bem que é dado o esquecimento na encarnação, porque senão não nos conteríamos a nós mesmos. Então, aproveitando cada momento, cada minuto, o momento de abrir os olhos hoje no dia, sermos menos egoístas e agradecer a Deus pela misericórdia dele. Já comecemos assim, que já levantemos, já lembremos só ir na higiene material e depois o alimento material. Fazemos aquela prece. Obrigado, meu Pai, por abrir meus olhos hoje, por me dar mais um dia de oportunidade de caminhar na Terra e tentarmos vencermos nós mesmos e depois nos reconciliar com aqueles que caminham com nós. Então, na tarde de hoje, vamos já começar dentro dessa temática de falar para nós mesmos dessa luta muito árdua da humanidade, que é o egoísmo, que está aqui no item 11 desse capítulo, amar o próximo com a si mesmo. Amar o próximo com a si mesmo. Nossa, às vezes a gente não consegue se amar a nós mesmos, às vezes a gente não consegue se conter por muitos equívocos, às vezes a gente, por mais que se vigie, daqui a pouquinho dá uma resbalada. E daí, puxa vida, eu sei a palavra, tudo, como é que eu vou cair nessa? Como é que eu ainda vou me equivocar ainda? E daí voltemos de novo em oração, nos reequilibrar, tocar a vida e ser o exemplo da nossa vitória, não dos erros. Então é essa luta de nós, amar o próximo como a si mesmo. Será que estamos amando nós mesmos, nos aceitando? Às vezes não conseguimos nem aceitar um cabelo encaracolado, liso, nosso tamanho, nossa cor, nossas limitações físicas desse corpo que Deus nos deu. A gente muitas vezes há uma luta de aceitação, porque a gente faz a reflexão, os braços que estão doendo é um sonho daquele que não tem, que é um aleijado. A limitação de uma perna que já não caminha ligeiro é o sonho de um cadeirante. Então são coisas assim que sempre tem irmãos necessitados, que está ali sofrendo, que gostaria de estar na condição nossa. O emprego difícil, os colegas difíceis, é o sonho do desempregado. Que está na fila lá, precisando de um emprego. O carro que às vezes anda, às vezes estraga, às vezes é complicado, é o sonho daquele que pega um ônibus e que não tem um lazer.
Então são várias temáticas assim que ainda nós não prestamos atenção nesses detalhes. Está incluído ali o egoísmo ali, junto ali essa chaga, tá? Que é só uma questão de atenção. Às vezes estamos com pressa, muitas vezes, e tem um cara andando mais devagar nessa frente, e a gente diz, eu quero passar, eu quero isso, aquilo. Calma, relaxa, deixa aí, tranquilo, relaxa teu coração, acalma, não é desarmonizando que tu vai chegar 2, 3 minutos mais tarde. Se quer, quando chegar atrasado, sai mais cedo, que é uma das coisas, né? Então são detalhezinhos, porque eu aprendi com a Testemunha de Jeová, um amigo meu de trabalho, que ele não tinha essa reflexão há muitos anos atrás. Ele diz assim, não adianta querer grandes obras se tu roda nas pequenas. Às vezes tu está com pressa, tu passa um sinal vermelho. Tu quer o sol e tem chuva e tu se estressa com essas coisas todas, desarmoniza. E não é assim. Humildade, tranquilidade, visão espiritual para aceitarmos as coisas que não podemos mudar e mudar nós mesmos, que é importante para nos tornarmos mais leves, a leveza de Jesus. Ele diz, eu vos deixo a minha paz. Então essa leveza que nós buscamos dentro do ensinamento do nosso Mestre Jesus para ser seres melhores, seres divinos. Temos a centelha divina dentro de nós. Nosso espírito é eterno. Aqui é um lápis, um time de passagem aqui. Então aproveitar, não esquentarmos. Eu digo assim, hoje com mais de 60 anos, eu não esquento mais a cabeça, não faço mais peso das coisas. Hoje eu me preocupo com muitas coisas, mas esquentar a cabeça não é. Porque se a gente com a idade não aprendermos um pouquinho de sabedoria, é que nem a música do nosso amigo Mirsata, né? Ando devagar, que já estive pressa, leve esse sorriso, porque muito chorei. Então, leveza, tranquilidade, olhar no coração, agradecer por tudo e pedir o mínimo possível, que a gente cheguemos nessa idade, não, gente? Já temos só a agradecer os embates da vida, que é o laboratório de evolução espiritual. Então a gente possa iniciar dentro do item 11, né? O egoísmo. Essa chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E o Espiritismo que está reservado à tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo, mesmo para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo, em si mesmo. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade, por consequência, é o maior obstáculo à felicidade do homem. Jesus vos deu o exemplo da caridade, com os Pilatos do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer a santa estação de seu martírio, Pilato lava as mãos, dizendo, que me importa? Ele disse aos judeus, esse homem é justo? Por que querer crucificá-lo? E, no entanto, deixa que conduza ao suplício. E por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, pela invasão dessa lepra no coração do homem, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E em vós, novos apóstolos da fé, e os espíritos superiores ilumine e que incube a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a força e impedir que o caminho de sarças que ele entrava à marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois o tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso que me expulsar de vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então está bem explicado
desse item aqui, o que nos entrava ainda a nossa evolução, o que nos impede ainda de chegarmos a sermos espíritos mais tranquilos, tentando olhar com os olhos do coração. Estamos aí no final da prova de expiações da Terra e regeneração. Mas que forma vamos ir? De que forma a gente está fazendo essa transição dentro de nós? É uma luta árdua, meus irmãos. Como nos coloca aqui, nós com nós mesmos, primeiramente. E muitas vezes a gente está crendo que estamos com a razão, que eu estou certo, que estou fazendo, que é isso mesmo, e mesmo assim, por mais reflexão ainda, que a pouquinho a gente vê um resquício de egoísmo ali, que a gente ainda está com essa chaga ainda latente de nós, sendo esse monstro devorador de vidas na Terra. A gente veja todos os dias irmãos dando seu testemunho contrário às leis de Deus, contrário ao amor, por exemplo, do nosso Mestre Jesus, ainda querendo muito mais do que precisa. A gente olha assim como é gritante os equívocos de irmãos que ainda pensam no eu. Eu quero, eu posso, é como eu quero mais carbono, eu quero mais terra, mais casa, mais isso, mais aquilo, sem se preocupar com o teu semelhante. Eu sempre converso com muitos, a gente tem alguns conhecidos, e o pessoal que já está assim nessa idade que nós temos, eu digo, eles ficam para mim, tu não te preocupa em ter mais uma casa na praia, esse e aquilo. Eu digo, cara, não é esse o meu objetivo agora. Já tenho suficientemente onde morar, onde viver. Eu preciso de muito pouco nesse restante de caminhada que falta. Precisamos de um conforto, é natural, mas não se apegar. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. E a gente veja os equívocos dos irmãos que pensam que essa encarnação é tudo, essa vida é tudo. Morreu, acabou. E depois, lá nos umbrais, está cheio desses irmãos perdidos, ainda abrindo os olhos e saber que está vivo ainda muito penosos dos equívocos aqui na Terra. Ainda presos às coisas materiais, achando que está vivo ainda, está usufruindo das coisas materiais, e na realidade já só arrumaram mais um suplício, que muito tempo até sair, muito trabalho, a gente dá muito trabalho para a historicidade, pela nossa falta de fé. Irmãos, uma coisa é em matéria, outra coisa é em espírito. Aqui na matéria a gente esconde o lobo que é em nós. Desde Jesus nos diz, somos lobos com pele de cordeiro. E quando estamos em espírito, nos defrontamos com nós mesmos. E não temos acerto com aqueles irmãos que escondemos ainda. Não tem nada contra eles, só não me afinizo, isso e aquilo, mas na realidade não gosta. Na realidade até supre algum receio, algum ódio até, que depois quando passamos para o outro lado, se encontramos nós mesmos, aquele ódio grita. É por isso que não custemos às vezes a sair dos umbrais, porque em espírito as nossas deficiências morais, elas gritam, elas nos penalizam mais que nós pensemos. Podemos vencermos essa chaga, o egoísmo que nos aflige, que nos mata antes do tempo. Muitos irmãos criam esse ódio, esse rancor e nutrem isso aí no seu coração e pensam que matam só os vícios terrenos, o álcool, o tabagismo, coisas que é os excessos, mas o ódio, o rancor e o orgulho e o egoísmo mata muito mais do que nós imaginemos, porque nos mina coração, sistema gástrico, fica tudo aqui, porque nós não conseguimos nos resolver, não conseguimos botar Jesus, amar o próximo com a nós mesmos. Quando a humanidade diz, os 10 mandamentos, e fala dos outros mandamentos que os outros profetas dão, para 2. Mas amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que nos amarmos, lutarmos contra as nossas imperfeições, para assim mudar alguma coisa ao nosso próximo. Não se dá o que não tem. Eu vou dar o perdão, mas eu não me perdoo nem a mim mesmo. Eu vou amar, mas eu não consigo amar, porque o perdão já está alinhado.
o amar. Então são certas coisas que são poucas, mas são uma luta muito intensa. E a humanidade já está mergulhada ainda, segundo o Divaldo ainda, eu calculo que ele disse que 80% da humanidade está em sono ainda, na matéria. Se não me corrige, né, Rodrigo? Então, olha o teor de momento. Ainda estamos, muitos irmãos ainda estão abraçados pelo materialismo, abraçados pelo orgulho e o egoísmo. O egoísmo, filho do orgulho, o ego. Entendeu? Então é muita luta diariamente em nossas vidas. E o Espiritismo nos traz esses ensinamentos para nos prepararmos. Vamos passar pelas mesmas lutas, mas os ensinamentos estão aqui para saber que temos um caminho. Deus nunca nos deixou só. Ele sempre mandou, desde os tempos dos profetas, sempre um irmão evoluído, uma conexão muito grande com Deus, para dizer assim, é assim, meus filhos, vão por aqui, vão com calma, vão com tranquilidade, que vai dar certo. Então, temos sempre um amparo divino, porque temos a mania de dizer que Deus, os que sofrem, que passam o trabalho, Deus não quer isso. Se Ele é o amor perfeito, Ele não quer que nós sofremos. Esse sofrimento, ele é galgado por nós mesmos, dentro do capítulo 5, né, dos aflitos, né, as aflições atuais e as aflições que nós mesmos cavemos aqui. É que nem eu falo assim, estamos no poço, e além de em vez de sair do poço, pedimos uma pá para cavar mais um pouco ainda. Então são as lutas intensas da vida. É poder ouvir mais, falar o necessário. Porque às vezes nos equivoquemos muito, queremos eu falar, eu tenho razão, e falemos o que não devemos. E acabemos nos complicando muito mais do que deveríamos. Esse olhar e vigiarmos diariamente, com calma e dedicação. Se são os discípulos de Jesus, então vamos ser mais leves, mais tranquilos. Se o homem amasse com amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçais, pois desembaraçar-vos dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquiva. Aquele que se dirigia a Ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos que eram por Ele socorridos, nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isto. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado, esconder-se para iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disto. Começai por dar vós mesmo o exemplo, sede caridoso, com todos instintamente. Esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desejosamente, e deixar que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia em seu reino Ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com egoísmo e orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para restabelecer-se mais sagaz, uma luta de interesse, no qual mais santas as afeições são pisoteadas, e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal, 1862. Então, é bem claro esse fechamento desse item aqui. Esse olhar perante a humanidade, a nós mesmos e aqueles que caminham por nós. Cuidado, o tempo todo. Os pensamentos são tão
cobrado quanto às nossas ações. Diariamente. Às vezes, quando vê errado, já julgamos. Julgamos irmãos que são homicidas, suicidas, genocidas, vários irmãos que estão se atrapalhando na caminhada. Não temos o direito. Muitos trilhamos esse caminho desses irmãos. Se hoje temos condições de estarmos aqui no altar de hoje buscando conhecimento, é porque estamos em merecimento. Se somos a imagem e semelhança de Deus, qual é a dificuldade de podermos seguir nosso Mestre Jesus? Até quando nos atrapalhamos, ainda com nós mesmos, dando os maus exemplos, maus testemunhos, coisas que diz, eu oro, eu faço evangelho lar, tantas coisas, mas é diário. Quanto mais será dado, mais será cobrado. Será dado o conhecimento, a visão da espiritualidade, então o compromisso aumenta. E quando nós nos equivocamos, sabia, e mesmo assim se atrapalhou. Mas faz parte do jogo. De repente, se não estivesse dentro do âmbito espírita, nós se atrapalhamos mais ainda. Mas isso não justifica ainda a nossa vigilância. Então, esse cuidado diariamente em nossas vidas é importantíssimo. Não deixarmos o orgulho e o egoísmo nos abraçarmos. A luta diária, todo dia, quando abrimos olhos no dia, nós agradecemos a Deus por esse momento maravilhoso e seguimos a caminhada no fechar da noite, quando botarmos a cabeça no travesseiro, não fiz mal a ninguém e assim não fiz mal a mim mesmo. Então, essa luta dos espíritas, essa luta dos trabalhadores da última hora, essa luta dos discípulos de Jesus, todos aqueles que embarcam nas fileiras do Cristo são discípulos. Então, nos esforçamos diariamente. Então, deixarmos essa palavra, porque a gente tem cuidado de falarmos devagar e sempre, porque tantas informações, são meia hora de conversa, então que possam absorver o necessário conforme a condição de cada um. Eu fico alegre. Não é quem está aqui no púlpito ou quem está sentado, estamos no mesmo barco, estamos remando nessa caminhada. Estamos nos atrapalhando, mas estamos indo. Como diz o pessoal das músicas, nós trupica, mas não cai. Nós vamos lá, balança, mas não cai. Vamos indo, firme e forte. Somos filhos de Deus. Somos discípulos do nosso Mestre Jesus. E seremos anjos um dia. É uma satisfação conversarmos com todos vocês, quem está presente, quem está na internet, porque somos filhos de Deus. Todos nós seremos anjos um dia. Muito obrigado por esse momento. Que Deus abençoe a todos.